o Clube de Pijamas, para vocês que não sabem ainda, depois de 25, por favor, volta e aí lê ali a sinopse no site da Simpla, para a gente poder explicar, mas não precisa ler. Você que está aqui as 25 edições com a gente já decorou essa parte, já decorou. Já sabe esse roteiro. Fala aí na sala do chat o que é o Clube de Pijamas. São os encontros de todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, com executivos profissionais, líderes e pessoas incríveis que estão liderando o futuro das experiências, do entretenimento ao vivo e da cultura também. E para quem não sabe ainda o que é o clube, ou a CLB, é a nossa comunidade composta por 500 profissionais da indústria do entretenimento, das experiências ao vivo, conectados pela essa missão de levar diversão a sério, né? De profissionalizar a indústria do entretenimento e também alavancar e mostrar qual vai ser o futuro desse setor. Então, se você quiser fazer parte do clube, bom, agora... Você está na hora certa, no lugar certo. Porque hoje a gente abriu 30 vagas para a nossa comunidade. A gente fez um webinar na hora do almoço para falar disso. Já está com 27 vagas preenchidas, a gente só tem mais 3. Se você tiver interesse, no finalzinho a gente fala aí rapidinho para você, te dá o link para você assistir e vir com a gente. A gente também vai deixar aqui, no finalzinho, a gente vai deixar o link do webinar, tudo certinho, para vocês poderem acompanhar. Aliás, as informações, mas agora a gente não vai falar sobre isso. Fica com a gente até o final, porque a gente tem muito papo para conversar com a Fernanda hoje. Tá bom? E lembrando, galera, por favor, perguntas. A Eduarda botou uma das vagas é dela, exatamente. A Eduarda se inscreveu, já mandou uma mensagem para a gente, já respondi também. Então, muito obrigado. Aliás, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente e que também entraram para a comunidade hoje. O batismo de fogo de vocês vai ser na terça-feira da semana que vem. Preparem-se. Já fiquem sabendo. Calorada. Vai ter calorada. Tá bom? Galera, começando a nosso encontro do Clube de Pijamas de hoje, lembrando sempre, se vocês puderem e quiserem, na verdade, principalmente, tirem uma fotinho, marca a gente nos stories do Instagram, @_OCLB. A gente adora ver a casa de vocês, os drinks que vocês preparam, a sala, as zebras, os unicórnios, as psicodelias todas. Aqui tá tudo valendo. 8 horas da noite tá nesse horário bom. Tá tudo liberado. Então, gente, para esse terceiro encontro de julho, oficialmente, a gente vai conversar sobre como a música pode ser um instrumento poderoso de impacto positivo. Esse vai ser o nosso tema. E como que a música pode transformar o mundo num lugar mais bonito. Eu acredito. #. Nossa convidada de hoje é a Fernanda Paiva. Ela é Head of Global Cultural Branding de Natura. Muito chique, gente. Muito chique, gente. Eu tô treinando. Ficou chique. Ficou. Ela atualmente é responsável pela estratégia, inovação e gestão das plataformas da marca, das plataformas de cultura da marca, como o programa, por exemplo, Natura Musical e a parceria da Natura com o Rock in Rio. A Fê, ela é formada em Relações Públicas pela Unesp e com especialização em Marketing na USP, e desde que ela assumiu o cargo, contribuiu para a consolidação do Natura Musical como uma das principais iniciativas de valorização da música brasileira da atualidade. Eu vi uma palestra dela na Sim São Paulo alguns anos atrás, fiquei apaixonado mesmo, então é isso, a gente tem que chamar aqui para juntar, isso é incrível. Em 2019, a Fê foi responsável pela articulação e coordenação do patrocínio do Natura no Rock in Rio, que envolveu o desenvolvimento da campanha de comunicação e experiências de marca como a Nave, Nosso Futuro é Agora, e o Mirante Natura. Separem seus drinks, caprichem no look, escolham uma boa fundo, preferencialmente de um artista da cena independente de música brasileira, e tomem nota, porque o papo de hoje é para quem acredita que a gente se encontra na música. Fê, muito obrigado. Essa foi a nossa introdução. Cada vez mais Que lindo! Que lindo! Eu posso usar essa intro mais vezes? Eu amei, ficou muito bom. Toda sua. O mérito é todo seu. Que delícia. Por você reservar esse horário para a gente. Eu sei que é complicado, você está imersa em compromissos, em lives, em edital. A gente está por dentro, tá? Muito bom. Mas esse é um papinho... Muito bom, mas eu que agradeço, Franklin, Carol, acho que já há algum tempo, né, a gente fala de ter esse momento nosso aqui e nunca dava certo, mas que bom que a gente dessa vez deu um espaço aqui para esse bate-papo. Acho que é um dos espaços mais interessantes que a gente tem visto, né, de cocriação, de colaboração, de diálogo mesmo com a cena, e isso é fundamental para sentir o que a gente está fazendo, se é relevante ou não, se a gente ainda tem oportunidade de mudança, né, nessa rota. Então, que bom, hoje deu certo, está no tempo,
E estamos juntos, vamos nessa. Tá vendo por que a gente é fã dessa mulher, né? Maravilhosa. Conta pra gente um pouquinho, explica pra galera o que faz a Head of Global Cultural Branding de Natura, como que é o teu dia a dia, como que é a equipe. Eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho o que é a Natura para além, né, da loja, dos cosméticos que a gente vê, né? Muito bom. Bom, a gente faz de tudo um pouco, né? Acho que tem uma coisa que ao longo desses 12 anos que eu estou neste lugar, né, na Natura, cuidando do Natura Musical, das plataformas de cultura, eu fui aprendendo que eu sou uma parte a pessoa de cultura que está dentro do mundo corporativo, então eu sou uma outsider dentro do ambiente corporativo, trazendo todo esse olhar de cultura, de impacto, de música para dentro, e ao mesmo tempo eu sou essa pessoa corporativa que tenta criar relações de cocriação e de parcerias com o universo de cultura para materializar a estratégia de marca, né? Então, em grande síntese é isso. Eu acho que, num primeiro momento, quando eu cheguei no Natura Musical, eu tinha um papel que era muito de gestão dos projetos que eram patrocinados. Na época, o Natura Musical tinha 3 anos já. A gente está falando ali, o Natura Musical começou em 2005, eu entrei em 2008. Na época, basicamente, o Natura Musical era o edital e tinha gestão em torno de 20 projetos, né? E tinha um desafio de entender como era fazer gestão de projeto patrocinado, compreender leis de incentivo, dinâmica do mercado, como usar os assets do próprio Natura Musical, né, os projetos, as parcerias, como conteúdos, oportunidades para a marca se expressar, gerar experiências. Então, foi um período ali de muito aprendizado mesmo, para os dois lados, né? Tanto para a Natura aprender esse universo, quanto para a gente compreender como trazer a Natura para dentro desse ambiente, né? A gente, acho que aprendeu muito que a música, a cultura, era uma forma da gente expandir conversas, né? Muitas vezes a gente entrava num ambiente, se conectava com novas audiências, porque estavam interessadas num artista, porque estavam interessadas num festival, numa programação cultural, e jamais tinham um contato, uma relação próxima com a marca Natura, com essa marca de cosméticos. Era uma coisa distante. Então, a partir da música, desse ambiente, a gente começou a fazer pontes também. Foi começando a estabelecer novas conversas com novas audiências e, ao mesmo tempo, foi realimentando a própria estratégia da marca enquanto linguagem, enquanto repertório, enquanto pensamento crítico, processos criativos, processos de inovação. Então, acho que essa trajetória, né, desses 12 anos, ela fala um pouco sobre essa intersecção, né? E no momento, agora, com esse cargo bonito, que você ficou muito bom na sua fala, Franklin, vou usar mesmo, assim, de head de cultural branding, é um papel que ele passa a ser, a partir desse ano, na verdade, uma reestruturação bastante importante que aconteceu este ano, que a gente se fortalece como uma área mais global dentro da Natura, responsável por dar tanto estratégias, diretrizes, para que os mercados onde a Natura atua tenham uma capacidade de desenvolver seus próprios planos, desenvolver suas parcerias, suas ativações, suas comunicações a partir desse universo, assim como a gente também tem alguns projetos em frentes de inovação, né, que a gente cria soluções para alguns desafios da própria marca, ou das marcas filhas, ou da nossa visão de geração de impacto positivo no campo de cultura ou em outras áreas de sustentabilidade também. Então, a gente entende muito a cultura nesse momento para a marca como um vetor dessa ampliação do nosso impacto positivo, né? O ambiente de cultura como um ambiente criativo, fértil de inspiração, fértil de redes de conexão, para a gente gerar essas conexões, mobilizar cada vez mais pessoas
em torno dessa visão que a gente chama que é um mundo mais bonito, né? Que nada mais é a nossa visão de impacto positivo, de sustentabilidade. Então, em linhas gerais, essa é a composição da área, e aí é dentro dessa perspectiva de construção de estratégias, de diretrizes, ao mesmo tempo que implementa soluções no campo de cultura, que mora o Natura Musical, né? Que é uma marca da Natura, uma marca não cosmética, mas que a gente tem todo um trabalho de construção de posicionamento, de plano, de portfólio de produtos, serviços, de um monitoramento de performance, com um olhar muito do que vai gerar impacto, tanto para o meio cultural, tanto na visão de impacto positivo em cultura, mas também como que a gente vai construir e monitorar indicadores de construção de equity, construção da própria marca Natura. Então, dentro da área, a gente tem muito dessa visão. Nosso dia a dia é muito em fazer pontes, né? Pontes entre as áreas de branding mesmo, a gente fica dentro da área, né? O centro de expertise da marca Natura, então a gente mora dentro da vice-presidência de marca, inovação, internacionalização e sustentabilidade, aqui que moram as outras marcas da Natura também. Então, tem muito dessa ponte para dentro com essas áreas de inovação, de branding, pontes com áreas de mercado, né, para desdobrar os planos, por exemplo, no Brasil, né, qual que é a grade, o portfólio de projetos que vai atender as demandas daqui, pontes com os outros mercados, a gente passa a fazer de uma forma mais intensa a partir desse ano, América Latina em especial, que é onde a Natura já tem uma presença bastante importante, mas também em outros mercados, e pontes com áreas de comunicação, a gente fica fazendo pontes ali dentro da Natura, ao mesmo tempo que a gente fica construindo essas pontes com o mercado também, que está em constante evolução, né? A gente atua num campo de economia criativa e não tem um dia igual ao outro. Então, posso dizer que nesses 12 anos de Natura, não morri de tédio. Não, acho que não teve um ano que eu repeti a grade de eventos, de projetos, de comunicações, porque realmente é um ambiente muito criativo, né, e que permite a gente transitar entre esses dois universos de forma bastante fluida. Parece que é muita coisa, e né? Eu tenho esse costume de falar muito no plural, nós fazemos, a gente faz um monte de ponte, porque realmente é preciso de muita gente, né, para conseguir escalonar todas essas frentes. A gente tem num time direto um grupo de 7 pessoas, né? Então tem a BA, que muitos de vocês conhecem, que está na frente de estratégia, de conceituação, a gente tem a Camilinha, que está à frente do Natura Musical, tem a Laísa, que eu estou vendo está por aí também, ela faz parte da nossa ponte, né, dessa área com o Núcleo de Brasil. A gente tem o Murilo, que tem uma frente de inovação cultural, ajuda a prototipar, desenhar MVPs de projetos em inovação cultural. A gente tem a Adriana, que cuida da parte de consolidar diretrizes, insights para alimentar a estratégia global. E a gente tem 2 posições de assistentes, que atendem a gente na parte mais administrativa, mas a gente também conta com um time ampliado, que a gente chama de parceiros, de terceiros e parceiros que também cuidam dessa representação, dessa operação, dessa atividade do Natura Musical. Então, a gente tem a Fê Alves, a Raquel, a Lu Rabassalo, estou vendo ela por aqui também, a gente tem a Michelle e a Suiane, que são da Casa Natura Musical, mas são do time Natura, né, assim, estão conectadas com a gente o tempo inteiro. Então, a gente acaba multiplicando com os nossos parceiros, o time da Vice, que é a nossa agência, e a nossa rede de projetos proponentes e toda a rede do Natura Musical. Então, é assim que a gente vai tocando o bumbo. Cara, maravilhoso, né, gente? Saber como as coisas funcionam, né? Saber o que está por trás, né, de uma marca que a gente muitas vezes só vê nas redes sociais ou só interage com ela
com ela em eventos e de outra forma. É muito interessante saber que existem pessoas, que existem processos, como é que as coisas funcionam. Muito obrigada. E muitas profissionais, mulheres poderosas decidindo, comandando, criando, conectando. Muito bom. É isso. Quero dizer que a Camila e a Laís são da nossa comunidade, né? A Camila e a Laís são da comunidade do clube, estão acompanhando tudo que a gente está fazendo também. Elas estão infiltradas de longa data aqui, né? Sim, elas ficam bem quietinhas ali no grupo, quase nunca falam, né? Mas sabem de tudo que está falando por ali. Então, olha, Fê, você falou muitas coisas incríveis, assim. Eu acho que eu queria aterrissar algumas delas. Primeira, essa posição que você tem dentro de uma empresa, que são poucas as empresas que têm hoje em dia, de uma profissional que tem um pé na cultura e um pé no mercado corporativo. Normalmente é muito difícil, porque quem trabalha com cultura só conhece um tipo de linguagem, um tipo de código. E é preciso entender qual é a linguagem do mundo corporativo e se adaptar a ela, especialmente se você está querendo correr atrás de um projeto, né? Uma outra coisa que você disse foi como que a Natura entende, né, o investimento dessa plataforma, que não é necessariamente de vendas, né? É uma plataforma de brand, de construção de marca, e que ela existe há 15 anos, né? Há 3 anos antes de você entrar. Então, isso mostra uma liderança da empresa também muito consciente, né? Muito engajada, porque acho que a grande dificuldade que a gente encontra em projetos relacionados a marcas e músicas é a falta de consistência, é a falta de, né? A gente sempre fala isso. A gente vai muitas vezes fazer consultoria, trabalhar com marcas e as marcas falam: não, nós somos uma plataforma de música. A gente fala: desculpa, vocês não são. Não são. No Brasil, quem é uma plataforma de música é a Natura, porque ela tem projetos, ela incentiva. Então, isso é uma plataforma, não é fazer patrocínios picadinhos de coisas aleatórias. Né? Até um entendimento da música que você abraça, né? Então, eu acho que a Red Bull também costumava fazer isso muito bem, até vi esse ano aí e acontecer todas as tretas que aconteceram por lá. Tá no Google, gente. Red Bull, vocês procurem por lá. Fê, eu queria até fazer uma pergunta direta já, nesse ponto de que... O terceiro ponto que você trouxe também, que eu acho muito bacana, é essa evolução rápida da Natura e um crescimento rápido de globalização e como que isso impacta no dia a dia de vocês também. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta em benefício do grupo, que beleza, eu sou um artista, eu tenho um projeto de patrocínio, tem um festival que é a cara de Natura. Qual é o caminho? Assim, como é que seria um caminho? É só o edital ou pode ser por fora do edital também? Muito bem. Acho que tem várias coisas aqui no que vocês falaram. Acho que, de fato, é um privilégio estar dentro de uma empresa como a Natura, né, que tem no seu compromisso essa visão de sustentabilidade, de geração de impacto positivo. Isso permeia nosso jeito de fazer produto, de comercializá-los, de comportamento empresarial, de comunicação, de construção de branding. Então, essa visão de que a gente tem uma ambição, né, a gente fala há alguns anos, a gente usa essa expressão, a gente precisa radicalizar a nossa capacidade de gerar impacto positivo. A gente sabe fazer até uma parte, mas a gente precisa mobilizar muito mais gente, né, a sociedade de maneira geral, para vir junto com a gente, trazer soluções e a gente, no tempo, vai conseguir ver essa grande mudança. Né? Então, acho que estar dentro de uma organização como a Natura, né, que tem visões e compromissos públicos de sustentabilidade, como recentemente a Natura e o grupo Natura & Co publicou a visão 2030, né? Assim, é uma visão de um compromisso realmente de longo prazo. Eu acho que isso é um privilégio e isso nos provoca realmente olhar o que a gente faz para ter certeza que é relevante no tempo presente, vai continuar sendo relevante no tempo futuro, né? E eu acho que o Natura Musical, ele traduz um pouco essa ambição. Quando ele nasceu, em 2005, a gente tinha um investimento em torno de R$2 milhões, né? Porque era o recurso incentivado que a gente dispunha na época como Lei Rouanet e lei estadual em Minas Gerais, que era o único lugar que a Natura tinha centro de distribuição ainda aqui dentro do país e que podia capturar recursos incentivados. E na visão ali, né, dos executivos que ajudaram a fundar, a lançar o Natura Musical, tinha esse entendimento que parece que 2 milhões é irrelevante em um ano. Mas se você jogar para frente
isso pode ter um impacto muito grande, né? E hoje a gente já contabiliza em torno de 159 milhões investidos nesses 15 anos. Então, essa é uma visão de longo prazo, que tem essa ambição de mudar o mundo, né? Torná-lo um lugar mais bonito, e isso passa por olhar o nosso jeito de fazer produto, nossas causas, nosso comportamento empresarial. Então, realmente é um privilégio, né? E eu acho que isso impacta no nosso jeito de fazer uma plataforma de cultura, né? Eu tendo a discordar um pouquinho, Carol, sobre só o Natura Musical uma plataforma. É o nosso jeito de fazer, né? Dentro do nosso jeito de fazer, a gente sempre busca essa equação entre algumas ações que são estruturantes, que tem esse papel de fomento mesmo, para o indicador dele ser o que isso gera de impacto positivo na cultura, seja em termos de preservação, ou de regeneração, ou de renovação de cenas, e tem alguns indicadores que são de impacto na construção do branding, da marca Natura, né? Então, esse é o nosso jeito de olhar, mas eu vejo outras iniciativas também muito interessantes que têm essa visão de rede, de plataforma, né, com diferentes objetivos no final das contas. Fico feliz que parece que a gente está fazendo certo, né? Tanto é que a gente está aí nos 15 anos e tem essa previsão de um tempo ainda mais longo, mais longevo, né? E isso passa também por a gente tentar fazer uma renovação de votos. A gente adora efemérides. Em 2010, em 2015, quando a gente fez 10 anos, a gente fez um momento de van. Nossa, será que o que a gente faz ainda é relevante, né? A gente olhava pelo retrovisor, 10 anos, uau, mais de, sei lá, 200 projetos na época patrocinado, não sei quantos milhões já investidos, parece que é legal, mas a gente olhava e falava, parece que é pouco. Para a ambição que a gente tem, na dinâmica de indústria criativa que a gente trabalha, talvez o que a gente esteja fazendo já não seja suficiente. E a gente viveu esse mesmo divã no ano passado, vocês viveram com a gente esse processo, que a gente começa a questionar, poxa, a gente vai chegar agora nos 15 anos de Natura Musical, será que o que a gente faz continua sendo relevante? Porque o mundo mudou, a marca Natura mudou, o mercado de música mudou, não é possível que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas sempre, só porque dá certo, né? Mas a gente precisa reagir. E eu acho que a última reação que a gente fez foi justamente na hora que a gente mira para esse ano de 2020, que a gente vai fazer 15, está fazendo 15 anos, né, de Natura Musical, de como que a gente conecta ainda mais o Natura Musical dentro da própria estratégia da marca Natura, né? Então, como a gente comentou, a marca foi crescendo, ela foi se globalizando. Hoje, o mercado internacional, ele já é uma parte importante do nosso negócio. E quando a gente fala da música, né, o Natura Musical como uma ação estruturante para a construção da marca Natura e também do impacto positivo, isso não pode ser restrito ao Brasil. Então, a gente viveu esse processo de van, né, em um processo colaborativo, criativo, que vocês participaram. Martim, que está aqui, estou vendo, participou com a gente também. A gente teve alguns profissionais do mercado que nos ajudaram a mapear um pouco como que a gente dava esse próximo passo, né? E a gente partia dessa premissa, como que a gente se conecta ainda mais com esse processo de expansão da marca, como que a gente conecta ainda mais o que a gente faz com o propósito e o posicionamento da marca Natura. Eu não posso ter um posicionamento de marca Natura Musical que fala sobre a valorização da música brasileira como um fim, e enquanto marca Natura eu estou falando de outras causas, de outros temas, né, que não estavam diretamente conectados, né? Então a gente precisava fazer essa convergência de posicionamentos e uma expansão da potência de conexão, né? Quando a gente fala em novos públicos, de audiências como consumidores finais e a própria rede, né, de consultoras Natura. Quando a gente pensa que a Natura é feita, né, de uma rede em torno de 1.700.000 pessoas, que são as nossas consultoras, que levam no dia a dia, né, nossa marca. Qual que é o serviço? Qual que é a nossa conexão com elas, né? O repertório delas, ele é afim com o do Natura Musical? Não era. Então, a gente começou a trabalhar muito e chegou nesse
nessa visão, né, de que essa expansão do Natura Musical, ela deveria mirar de que a Natura deveria ser musical. Acho que essa é uma frase do Martim, inclusive do nosso sprint criativo. Na expansão do Natura Musical, a Natura é musical. E isso muda tudo. Porque muda da gente trazer uma visão de que a música ela passa a ser uma forma de engajar nas nossas causas, nos nossos temas, nos nossos compromissos de sustentabilidade. E eu acho que o que a gente viveu com o Rock in Rio no ano passado fala um pouco sobre isso. Nosso mote de comunicação era: e se a gente se juntasse pelo mundo como se junta pela música? Né, em que a gente acredita, pela música a gente é capaz de fazer coisas incríveis, a gente se junta e tem uma energia, uma potência criativa e transformadora muito grande. Por que a gente não se une pela Amazônia? Né? Olha o que está acontecendo em termos de desmatamento, não é possível a gente ficar calado. Como que a gente mobiliza as pessoas em torno disso? Como que a gente mobiliza para falar sobre diversidade e inclusão? A música é uma ferramenta potente para falar sobre isso, né? Então, a gente fez uma aproximação em termos de posicionamento para trazer a música mais conectada com as nossas causas, os nossos compromissos, e a gente passa a trabalhar também a música como um asset importante das construções de outras campanhas, que não é só sobre o patrocínio do Natura Musical, né? O patrocínio ele é uma ferramenta importante de fomento, e ele é um compromisso renovado no tempo, mas existem outras moedas, outras formas também de estar conectado nesse ecossistema, né? Acho que o que a gente fez enquanto campanha Dia das Mães, né, nesse momento de isolamento social, né, e que a gente, Dia das Mães é uma data sagrada, né? Então, como que essa marca de beleza pode homenagear as mães, né? E a gente achou como uma solução trazer uma música potente que fala sobre essa conexão, né, das mães, esse arquétipo da mulher forte, né? E a gente trouxe a música Maria Maria, do Milton Nascimento, com a interpretação da Ivete Sangalo e mais uma rede de colaboradores, clientes, consultoras, fãs, que cantaram junto e fizeram sua homenagem para suas mães. É um outro jeito de usar a música, né, para conectar com nossos temas, nossas causas e mobilizar. Então, a gente tem hoje uma visão nova, né, de como a música pode entrar dentro dessas estratégias, e aí isso abre portas diferentes, né? Fechando aqui a sua pergunta, o edital ele é uma das portas, né? O edital ele é uma porta principalmente para o mercado independente, de fomentar mesmo uma ideia que tenha essa visão de como que vai mobilizar uma ideia inovadora, uma ideia que tenha uma capacidade de geração de impacto, de mobilização de público, que tenha uma relevância importante no cenário cultural, no cenário musical brasileiro, para ganhar um patrocínio, né? Um patrocínio para um projeto que tem um ciclo de vida, começo, meio e fim. É o lançamento de um álbum, é desenvolvimento de uma pesquisa, é a realização de uma mostra ou um programa de formação profissional dentro de um período. Então, o edital ele tem essa vocação de ser uma porta de entrada para projetos de fomento, né? E aí a gente tem outras portas, quando a gente fala de campanhas, de marketing, de ativações, que aí está muito mais ligado nas relações com as nossas agências, com as nossas áreas mesmo de ativação em cada um dos países. Legal. Fernanda, eu adoraria ter esse superpoder que você tem, de dar uma resposta cheia de informação e de insights ricos, e não esquecer o que foi perguntado no início. Eu entendido. Estou aqui acompanhando. Eu só estou assim. É uma caneta. Enquanto você falava... Opa, peraí, não posso esquecer aqui. Não, excelente. Nossa, gente, quanta informação legal, né? Quanta informação de bastidores muito importante. E quantos desafios, né? Tipo, você entender que a música... Porque quando a gente pensa em música com Natura, você já está assim na versão do iPhone 15, né? A gente está aqui discutindo o iPhone 11. Então, a gente está entendendo assim, poxa, aonde que entra essa música nacional independente que a Natura é tão associada através dos festivais?
E aí você já levantou várias tensões da própria marca, né? Será que essa música é a música que é usada e consumida pelas consultoras? Eu me lembro muito do trabalho que a gente fez junto, da preocupação de vocês da Natura com as consultoras, né? O tempo todo trazendo esse ponto, não se esqueçam, o que elas ouvem, que ocasião, o que é música para elas, né? Legal. E a outra coisa que você trouxe é como que a música pode realmente transformar o mundo num lugar mais bonito, num lugar melhor, né? E como que a gente consegue, por exemplo, atingir ali na acupuntura social, né, nos pontos nervosos das coisas que a gente precisa resolver. A minha dica é fãs de K-pop. Tá? Eu estou viciado nos fãs de K-pop. Eu adoraria adotar vários, mas eu não tenho grande... Adotar vários. Adotar, eu quero adotar, porque eles são o futuro. Então, a gente tem que interessá-los e conversar com eles também, porque eles estão fazendo coisas incríveis. Mas eu acho que eles estão inspirando a gente a também fazer coisas incríveis nas nossas comunidades locais. Mas teve um ponto que você trouxe aqui, já que a gente está falando um pouquinho sobre passado, futuro, né? E ainda tem essa questão do que é a música para a Natura hoje enquanto marca, mas também enquanto posicionamento para o mundo e como que a gente lida com a construção já feita, né? Realmente são várias questões. Mas você trouxe uma coisa do Rock in Rio que para a gente também soa meio esquisito na época, que é, poxa, a Natura está ali no Coquetel Molotov, no Koala, na Radioca, no Baranada, aí vai e patrocina o Rock in Rio, que é completamente diferente, é um festival de massa, mainstream, enorme, com outros desafios. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a experiência de ter patrocinado o Rock in Rio, o que você levou de aprendizado, né, sobre essa história. Uou, esse merece um talk exclusivo, porque acho que, de verdade, o Rock in Rio, acho que é um dos projetos que mais faz uma aceleração de carreira, uma aceleração de criação, de método ágil de produção, de inovação. Realmente foi uma escola. E foi muito interessante, porque ele nos possibilitou fazer uma grande ponte. Né? No começo da conversa eu falei, nosso trabalho é ficar fazendo ponte o tempo inteiro. Né? E com as nossas consultoras, a gente tinha essa dificuldade, né, de fazer uma ponte. Não a partir do universo musical que a gente fomenta e que vai crescer, aquela semente vai virar, né, vai germinar, vai dar frutos, e isso no longo prazo vai ser importante enquanto renovação de repertório, de identidade da nossa música, mas no tempo presente não adianta. Elas amam Ivete Sangalo. E a Ivete Sangalo tem tudo a ver para falar sobre alguns temas. Tem uma conexão emocional, ela tem um engajamento, ela tem um compromisso legítimo. Por que não usar da Ivete para tocar mais massivamente no coração de mais gente? Para aproximar de algumas narrativas que a gente precisa fazer. O Rock in Rio foi esse laboratório, né? Ele foi realmente um projeto fundamental num momento que a Natura estava lançando um novo posicionamento. No ano passado a gente fez 50 anos, e a gente usou muito desse momento, né, efeméride, para renovar nossos votos de queremos mudar o mundo, queremos radicalizar nossa ambição de gerar impacto positivo. Sozinho a gente consegue fazer um monte de coisas, mas a gente precisa mobilizar massivamente as pessoas, tem que sensibilizar. A gente estava lançando o manifesto, o posicionamento O Mundo é Mais Bonito com Você. Qual que é o lugar que a gente consegue fazer isso? É no Rock in Rio, que a gente, minimamente, presencialmente, a gente vai mobilizar 700 mil pessoas e no ambiente digital vão 3 dígitos de milhões, não só no Brasil, mas em outros países também. E um evento, uma plataforma de comunicação e de mobilização que, na sua essência, já fala sobre por um mundo melhor, desde que nasceu. Né? E tem uma série de iniciativas que tentam traduzir essa ambição de construir um mundo melhor. Né? O compromisso do Rock in Rio com a Amazônia Live, compromisso com uma série de iniciativas sociais que eles fazem, não só no Rio de Janeiro, mas em Lisboa também. Então, eles têm no DNA
uma afinidade muito grande, uma visão de mundo muito parecida, muito alinhada com a nossa, uma mega plataforma de pessoas já engajadas com essa visão de, né, queremos um mundo melhor a partir da música, e num momento que a marca precisava falar com mais gente, tocar mais corações, mobilizar mais gente para essa mudança que a gente quer fazer. Então, ele serviu muito bem como essa expansão do Natura Musical. Não é sobre o programa estruturante, não é sobre o fomento, mas enquanto comunicação, enquanto construção do equity da marca e mobilização para as nossas causas, ele é uma plataforma fundamental. E aí, vale dizer que a gente tem as nossas particularidades, né? A gente, na conversa com o Rock in Rio, a gente falava, mas a gente não quer ser um patrocinador. Para a gente isso não interessa. Para a gente interessa realmente ter um parceiro para co-criar com a gente. Que solução é essa para mobilizar, para sensibilizar mais gente, para ver a mesma coisa que a gente está vendo, né, em termos de construção de futuro. E eles foram completamente abertos, completamente apaixonados, né, assim, e movidos por propósito como a gente. E pela primeira vez na história do Rock in Rio se abriram a criar uma experiência, uma atração do evento, do festival, né, que foi a nave. Legal. E foi uma jornada muito interessante, porque a gente talvez tivesse muita profundidade sobre o ponto de vista de sustentabilidade, né, a visão, o propósito da marca, ao mesmo tempo que o Rock in Rio tem uma facilidade de traduzir isso, né, para grandes audiências, gerar realmente um ambiente de entretenimento. Então, essa tensão, essa fricção era muito positiva para emergir com toda a plataforma de comunicação, experiências, produtos que a gente teve a partir dessa parceria Natura e Rock in Rio. Então, realmente foi muito interessante e, assim, enquanto parceria, né, assim, um projeto, ele na maior parte das vezes, né, pelo menos para a Natura, ele é sempre um vir a ser, né, quando a gente vê uma proposta, ela não está pronta, né, porque, em geral, o mercado não sabe os bastidores do que está acontecendo aqui dentro, né, e poder se abrir para construir junto, porque aí a solução ficou muito melhor para a Natura e muito melhor para o próprio Rock in Rio, né? A gente tem dados de que a nave foi a atração top of mind nas redes sociais, ela foi uma atração que deu uma perspectiva de engajamento muito grande, ela trouxe construção de atributos tanto para a marca Natura quanto para o próprio Rock in Rio, né? Então, uma parceria que está aberta realmente em colocar ali qual que é o nosso objetivo em comum. E estamos abertos para discutir, desenhar esse percurso juntos, a gente sabe que vai chegar em lugares mais interessantes. E tem vários pontos dessa ativação que são interessantes. Por exemplo... A Cássia está perguntando aqui, a nave como uma ativação de marca, e eu acho que a Fê já falou, é uma das atrações. É uma das atrações, né? Exatamente. Eu acho que ela está além disso, sim, né? Sim, eu queria dizer que é uma experiência imersiva dentro de um festival que já entrega uma experiência imersiva. E é muito complicado você criar um espaço como esse dentro de um evento a céu aberto, que você está chamando as pessoas para um outro ambiente fechado. E é uma competição muito grande. E sempre estava cheio, sempre tinha muita gente. Sim. Então, foi muito Foram 100 mil pessoas que passaram pela nave. Isso é muito grande. Se você pensar, conseguir despertar um interesse, né, despertar uma vivência e aquilo gerar uma memória sobre aquele momento, isso já é muito poderoso na capacidade de multiplicação dessa visão de uau, que mundo é esse que a gente quer construir, né? Nosso selling line da nave era nosso futuro é agora, né? Sair com essa pulga atrás da orelha, mas o que aconteceu ali dentro? Que futuro é esse? Assim, no mínimo desperta uma memória, desperta um interesse é como se passasse por um portal, né? Isso que a gente falava, assim, isso habilita ver o mundo diferente. Eu acho que tem um ponto bem interessante que a Fê trouxe aqui, que quando a gente fala muito de marcas, festivais, por exemplo, sempre tem uma visão mais limitada de que como se mede os resultados, né, desse investimento, né?
Então, é muito interessante como que a Fê já traz isso de uma forma. Você vê que ela falou primeiro dos números, mas ela trouxe todo o entendimento da experiência enquanto algo subjetivo, intangível e que vai ser construído ao longo da vivência daquela pessoa ali, ao longo da jornada dela, e que ela ainda vai levar isso para casa, né? Então, acho que isso é um diferencial muito grande de uma marca conseguir olhar e entender isso dessa forma, né? E uma clareza também de um propósito, né? De um impacto positivo, né? Como a própria Fê trouxe. Eu estava lembrando aqui, quando ela estava falando disso, da experiência do Rock in Rio, que quando eu comecei a trabalhar com entretenimento e agência, muitos anos atrás, eu atendi Burnie, o energético da Coca-Cola, e eles patrocinaram o David Guetta, né? E aí eles começaram a patrocinar os DJs do underground, né? E na música eletrônica você tem essa rixazinha ali do underground, do mainstream. Então a marca ela ficou no meio do caminho. E como vocês conseguiram construir ao longo de 15 anos todo um repertório, um endosso, né? Ali no Rock in Rio vocês estão muito próximos ali do palco Sunset também, né? Do Zé, daquela pegada ali, né? Aí fica claro, não fica um negócio tão dissonante, sabe? Mas eu queria trazer para cá, para o presente agora, e eu queria falar um pouquinho sobre a experiência que vocês tiveram nesse ano com a Casa Natura Musical. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque muito provavelmente a gente tem pessoas que estão assistindo esse encontro nosso que tem casas fixas. A gente até, inclusive, tem um querido da nossa comunidade, que é o Radesca, que tem o Bourbon Street Jazz Club, e ele já falou, cara, o que eu faço com a minha casa nesse momento? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que a Natura fez com a Casa Natura Musical em São Paulo, falar um pouquinho da história, né, óbvio também, e para mantê-la acesa, porque é um case de sucesso bacana. Que bom, que bom. Olha, eu acho que a Casa Natura Musical, ela é também um exemplo de uma parceria que vai muito além de um patrocínio. Assim, durante alguns anos, o Radesca, o Paulinho e a Vanessa da Mata, que são sócios da Casa Natura Musical, eles nos procuravam e falavam, a gente tem uma intenção de abrir uma casa de shows com foco em música brasileira, e a gente falava, mas ainda não cabe dentro do Natura Musical, não faz sentido. E aí eles voltavam, né? Foram, acho, se não me engano, a Radesca pode confirmar isso, acho que a Michelle e a Sui estão aqui, elas também são da Casa Natura Musical, e elas podem contribuir, mas se não me engano foram 3 anos que eles apresentavam a proposta para a gente e a gente não estava pronto, enquanto Natura Musical. Foi quando a gente fez 10 anos e a gente entrou naquele momento divã e na época a gente fazia os festivais Natura Musical, que era um grande evento de visibilidade que a gente fazia em praça pública, a gente fez durante 4 anos em Belo Horizonte, depois a gente fez um ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, que era o nosso palco, a nossa vitrine da música brasileira que a gente apoiava já há tantos anos, né? E eu me lembro de acabar aquele festival de 2015 e falar, peraí, é muito efêmero. Assim, são alguns milhões investidos que a gente gera uma potência de visibilidade muito grande, né, para esses artistas, conecta com milhares de pessoas, eram festivais para 50 mil pessoas, mais ou menos, gratuitos, ao ar livre, mas era efêmero. No dia seguinte tinha um outro festival, tinha alguma outra coisa, e desmonta palco e a vida segue, né? Naquele momento a gente falou, acho que está na hora de voltar a conversar, né? Tira aquele projeto da casa de show, né, da gaveta e vamos construir uma solução, né? Assim, porque para a gente investir num palco que seja a visibilidade mais perene, né, da música brasileira, que seja um espaço de colaboração, de cocriação, de fomento a uma rede, ele é interessante ao mesmo tempo que ele também é um espaço de visibilidade permanente, de um espaço de experiências de marca permanentes. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir lá, mas é uma forma da gente, inclusive, aproximar nossas categorias de produtos cosméticos, de perfumaria, maquiagem, né, cuidados pessoais, e todo o universo da casa, ele foi cocriado da decisão de ter elementos que traduzem, por exemplo, algumas dimensões da marca Natura, como brasilidade, como o nosso olhar de tradições, ao mesmo tempo de inovação.
Então, a gente chegou juntos, né, por exemplo, ao ambiente arquitetônico da casa, ao design de interiores. Não é banal ter uma casa de show que é feita de pau a pique, né? Ao mesmo tempo que é uma das casas mais tecnológicas que tem, né? E tem uma parede verde que é um símbolo da sustentabilidade que a gente tenta imprimir em todos os cuidados, em todos os momentos ali ao longo da casa. Então, acho que a Casa Natura Musical foi o primeiro grande projeto de cocriação com um parceiro, né, que realmente sempre foram muito abertos em trazer para a gente soluções, né, do que estavam enxergando de oportunidades no campo de música, de cultura, e a gente tensionando do ponto de vista de marca como que aquilo poderia trazer um tipo de retorno diferente. E eu acho que agora, nesse período da pandemia, não tem sido diferente. A gente parou com as atividades da casa no dia 13 de março, com um show da Elza Soares esgotado, com vários shows pela frente esgotados. E entrando no 3º ano de funcionamento da casa, a gente tinha uma programação linda para comemorar o aniversário da casa, que é em maio, e a gente teve que suspender. E naquele momento a gente entendeu que a gente precisava realmente fazer aquilo para barrar contágio, né? Para tentar recriar como é que essa casa continua tendo valor nesse novo contexto, né? Mas a partir dessa pequena pausa, a equipe da casa, e aí muito mérito da Suiane e da própria Michele, começaram a trazer provocação de novos formatos para digitalizar a casa. E de repente a casa não mora só ali na Rua Arthur de Azevedo, né? A casa virou um ponto de encontro sobre conversas e música e cultura, que hoje a gente tem uma audiência que pega alguns países da América Latina, né? Que a gente começou a fazer também ponte com as conexões, com as redes da própria Natura, com os conteúdos que a casa vem fazendo. Então, ainda no mês de março, eu me lembro que a gente teve algumas programações como a Sala de Casa, que era uma série de shows mais intimistas. Depois a gente começou a exercitar uma plataforma que chama Afetos, em que a gente proporciona uma série de encontros e bate-papos entre não só artistas, mas pensadores, produtores, sobre alguns temas específicos. A gente já começou a criar uma série de conteúdos especiais, lives especiais. Então, já teve em homenagem a Dona Ivone Lara, ao Dia do Meio Ambiente, e agora, em parceria também, a casa acabou de fechar com a CBN uma frente que são conversas e lançamentos de discos nesse momento de pandemia. Então, eu acho que tem sido um exercício muito interessante de cocriação permanente, né? Assim, entre nós, né? Entre Natura e o time da casa, e entre a casa com o próprio mercado, para testar alguma solução, e dessas soluções eu tenho certeza que tem algumas dezenas de ideias ruins que a gente testou e deu errado, óbvio, né? Ou que testou e que não foi tão bem assim, e aí passa para a próxima, né? Então, eu acho que assim, o maior aprendizado que a gente tira, né, da Casa Natura Musical é que, às vezes, no problema pode ter uma solução interessante, é só cavar um pouco mais, é só se abrir um pouco mais para pensar que outras formas tem de fazer aquilo, né? E aí, nesse momento, a casa já começa a voltar a ter o seu propósito de fomentar, né, a partir de dar visibilidade, mas também remunerar algumas programações como uma forma também de geração de renda, ao mesmo tempo que passa a ter um novo papel como construção de comunicação e de assets da marca Natura, né? Então, essa programação que eu comentei, que passa a fazer parte também dos canais da Natura, é uma forma de expandir. Até então, a gente não tinha um conteúdo da Casa Natura Musical para o México, para o Peru.
E hoje, se a gente for pegar na base de audiência, a gente começa a ter essa participação também de outros territórios, né? E mesmo aqui no Brasil, né, a gente tem visto uma participação e engajamento de outros territórios para além do que a gente tinha aqui em São Paulo mesmo, né? Então, acho que é muito sobre experimentar, sabe? Vai dar um super frio na barriga, vai dar erro, vai dar ruim várias vezes, mas nessa fricção, uma hora vai ter coisa boa, né? E tem aprendizados aí no percurso, né? E fazer novos elos com toda a cadeia, repactuar, né? Novas formas de operar. Eu acho que isso é o que fica desse aprendizado que a gente está passando com a casa. A consequência de inovar é errar, né? Se você está inovando, se você está fazendo diferente, você vai errar. A Carol participou de um curso semana passada, eu consegui assistir um único trecho do curso, que foi aquele talk maravilhoso com a Luísa Trajano, né? Magazine Luiza. Ela é maravilhosa demais. Tem um determinado momento que ela fala assim, tipo, eu não tenho compromisso com acerto, eu tenho compromisso com erro. Porque eu vou lá, vou fazendo, vou errando, e aí uma hora eu acerto. Eu não tenho que ter um compromisso com acerto. Né? Então, eu achei isso muito poderoso, ficou muito para mim ali. Fê, eu vou só passar uns recadinhos. Eu tenho uma pergunta para fazer só e depois eu vou pegar as perguntas da galera. Isso, tá? galera, vamos ver aí. A gente já anotou algumas aqui. Lembra que a gente sempre vai fazer as perguntas de interesse do maior número de pessoas possíveis aqui dentro do nosso assunto. Isso. Gente, eu falei muito rapidamente no início do nosso encontro de hoje, mas hoje de manhã nós fizemos um webinário. Foi o primeiro webinário que a gente fez, onde eu e Carol basicamente falamos sobre a nova era do entretenimento dessa experiência ao vivo. A gente falou sobre o copo metade cheio, a gente falou sobre como que essa indústria está renascendo e onde estão as oportunidades que ninguém está olhando. A gente tem uma newsletter chamada Cápsula, que a gente envia todas as quartas-feiras, e a gente vai enviar na newsletter de amanhã o link do webinário. Na verdade, ele já está lá no YouTube. Ele está no nosso YouTube. Se você for no YouTube procurar nosso canal OCLB, ele já está lá na íntegra. Podem assistir. Foi bombástico. A gente teve legal. Mais ou menos umas 350 pessoas assistindo simultaneamente. Eu vi o YouTube 2 horas depois, tinham 1000 pessoas já tinham assistido. Então, assim, muita gente mandou feedback para a gente, muito bacana. E ao longo desse webinário também a gente explicou como que fazia para entrar para a comunidade do clube, porque a gente fez só uma chamada, uma única chamada, e a gente abriu 30 vagas. Só que a gente já vendeu 27. Então, quem quiser, corre, porque realmente vai acabar. É isso aí. Obrigado, comunidade. Valeu, galera. Vocês são maravilhosos. Minha última pergunta para a Fê... na verdade, nem é do Frank, que eu já estou vendo aqui no chat bombando. Tem um monte de gente fazendo a mesma pergunta. Então não é minha. Já tira a sua responsabilidade. É da galera. Qual que é? Tá lá. Não, tem um monte de gente já perguntando. Dicas sobre o edital. O que vai acontecer no edital. Dicas para artistas independentes. Queremos spoilers. Esse macro tema aí, edital Natura Musical. A gente colocou isso na comunicação, eu não posso deixar de não fazer essa pergunta. É verdade, né? Eu gosto tanto de falar que fico aí divagando e não venho para falar o que estava no lead, né? Da comunicação. Você está falando tudo. A gente está costurando, a gente está costurando. Você está respondendo na frente, a gente está, traz para aqui. A cabeça está assim, ó. Mas focado. Muito bom. Bom, a gente está, nesse momento, vivendo a criação do que vai ser o edital desse ano, né? Acho que a boa notícia a gente conseguiu divulgar, acho que faz umas 2 semanas, né? Quando a gente aprovou as verbas, viu realmente o potencial de incentivo, de impacto que a gente tinha, mesmo em tempos de pandemia, né? A gente teve que rever uma série de investimentos, mas de fato, o Natura Musical ele é uma ação estruturante muito importante para a marca, né? Então, quando a gente aprovou, né, uma perspectiva de em 15 anos, não é agora que a gente vai arrefecer, agora a gente tem um compromisso ainda maior, né, com todo o mercado de música. Então, a gente tomou a decisão de abrir o edital, mas ele não pode ser o mesmo edital que a gente vem fazendo há alguns anos, né? A gente está justamente nesse momento revendo quais são as categorias, quais são os formatos, quais são os critérios, qual é o processo de seleção que a gente vai fazer,
porque talvez o que a gente tem feito, que tem sido muito bem sucedido até então, tenha perdido relevância, e outras tensões, outras questões precisam ser endereçadas, né, que possam ampliar esse impacto que a gente quer gerar. Então, também, como um espaço que a gente sempre busca de cocriação, a gente, pela primeira vez, a gente chamou uma série de profissionais do mercado, se não me engano, são em torno de 11 a 12 profissionais do mercado, que não posso abrir o nome nesse momento, porque a gente vai começar um trabalho de explorar mesmo qual é a relevância do que a gente vai fazer, e poder chegar num grande acordo, né, de essa verba que a gente tem, ela vai ser destinada para estes tipos de projetos, né? O que a gente sabe é que não tem como fugir muito de alguns critérios que a gente sempre trabalhou e que vão ser sempre nossos guias, né? Nossa bússola nessa jornada. Acho que buscar projetos que tenham realmente uma relevância cultural, uma relevância musical, uma relevância artística, né? Independente de qual é a categoria, né? Quando a gente pensa num projeto que tem um tema, que tem uma linguagem, que tem um formato, né? Que responde a esse tempo nosso, né? E que tem essa relevância, isso é um critério básico. Assim, entre coisas que podem ser deixadas para uma próxima oportunidade ou coisas que a gente precisa patrocinar e fomentar agora, porque a gente quer ver isso emergir, né? Então, a relevância cultural, artística, ela é fundamental. A capacidade do projeto de mobilizar redes, né? Eu acho que toda nossa conversa tem sido pautada entre fazer pontes, fazer elos, cocriar, né, ampliar a capacidade de impacto a partir de mobilizações. Então, um projeto para ser patrocinado pelo Natura Musical, ele não pode acabar em si mesmo. Não é sobre gravar um álbum porque eu acho lindo e eu vou, né, dar para os meus familiares, na época que ainda existia, né, álbum físico, mas os meus amigos vão adorar, mas isso não faz elo com mais ninguém. Assim, tem que ter um plano de comunicação, um plano de mobilização, um plano de articulação para que aquele projeto ganhe a maior escala possível, né, de conexão com mais pessoas, com conexão com outras cenas, né, e aí vai multiplicar o impacto que aquele projeto pode causar, né. E eu acho que, mesmo não tendo ainda quais são as categorias, né, e formatos de projetos ainda muito definidos, que a gente está começando esse processo, a gente está no meio desse processo de desenho do edital, essa questão da visão de impacto positivo, ela vai ser ainda mais crucial para a tomada de decisão, né? Então, a gente não pode decidir patrocinar um projeto que não tenha um planejamento sobre questão de diversidade, sobre questão de inclusão, sobre a visão de geração de renda e distribuição de renda, né, no seu entorno de projeto, que não tem uma visão sobre como vai, eventualmente, educar, ampliar a perspectiva das pessoas como pensamento crítico, né, para as questões que a gente precisa sensibilizar e criar em termos de futuro, né? Não dá para patrocinar um projeto que seja ofensor ao meio ambiente ou às pessoas, né? Então, eu acho que critérios de sustentabilidade, eles provavelmente vão passar a ser incorporados com um cuidado ainda maior. A gente já tinha isso como direcionadores, mas talvez sejam ainda mais cruciais. Então, o que eu posso adiantar, né, assim, começar a fazer esse teste ácido, né, com seu próprio projeto, onde está a relevância dele, né, assim, o que ele diferencia, o que ele traz de tão importante nesse momento, que se ele passar na mão de algum curador, não tem como ele passar em branco, né, passar sem uma crítica, sem um direcionamento, sem uma recomendação de um patrocínio. Então, olhar muito bem para essa relevância artística e cultural do seu projeto, olhar muito bem para essa capacidade de mobilização e articulação
que você tem, o seu projeto tem, né, a rede que você tem, para que o recurso que vai chegar, ele se multiplique, ele não acabe naquele projeto, né, ele se expanda e tenha essa perspectiva do quanto de impacto positivo você está conseguindo gerar com aquela iniciativa, né? Enquanto impacto em uma comunidade, impacto enquanto um ambiente mais ampliado. Dê uma olhada sobre essas questões. A gente deve ter respostas concretas sobre o que vai ser o edital ainda nas próximas semanas. A gente já tem uma perspectiva de começar a dar pistas nos nossos canais, Natura Musical, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no nosso site, que a gente vai começar a compartilhar o fruto dessas cocriações, né, com algumas falas dos nossos dessa mesa que está participando com a gente da cocriação, dando pistas para onde a gente vai, que pode ajudar no desenho de projeto. Mas a abertura de inscrições ela deve acontecer na primeira quinzena de agosto. Isso quer dizer que a gente deve fazer um processo de seleção bastante ágil também, até setembro a gente já ter uma definição de quem são os projetos vencedores dessa edição do edital Natura Musical, para a gente comunicar e começar a investir nos projetos a partir do final do ano para iniciativas que vão acontecer no ano que vem. Gente, se não tem todas as pistas aí, eu devolvo o dinheiro de vocês aí dessa live de hoje. Tá? Se vocês não anotaram isso, gente, essa live vai estar amanhã no nosso canal no YouTube. Sugiro vocês irem lá de novo com uma canetinha dando pausa, cada momento anotando item por item, tá tudo aí. Mas eu vou fazer um resumo para vocês. Se o seu projeto não for sensível do bem, não tiver um impacto e não seguir a lógica da abundância, esquece. Tá? Esse é o meu resumo. É isso. Não, gente, mas tem muita coisa que a Fê falou aí que são ótimos insights e ótimas orientações para quem já está pensando em aplicar um projeto para o edital da Natura, que é super bacana, que além de todo a recompensa, também tem uma questão de respaldo, de chancela da marca, que dá um outro lugar para o teu projeto. Tá? Eu vi que tem muitas perguntas muito específicas do edital aí, gente. A Fê já falou aqui, eu acho e que muito pode provavelmente esperar. vai ter uma outra oportunidade para responder as perguntas específicas. Eu só queria fazer uma mixagem de um assunto muito importante, porque toda última encontro do Clube de Pijamas do mês, a gente está dedicando a um tema de entretenimento com propósito, de diversidade. Então, na próxima terça-feira, nós vamos ter um encontro chamado Vozes Negras no Entretenimento, para trazer uma perspectiva racial para o entretenimento, para a diversão levada a sério. A Verônica, que está aqui com a gente, assistindo todas as lives da comunidade, ela vai Maravilhoso. Dessa mesa, junto com a Adriana Barbosa, do Feira Preta. A Verônica é uma produtora cultural, trabalhou no Chá de Alice, trabalhou com diversos outros projetos, a gente vai apresentá-las. A Adriana Barbosa faz o Feira Preta e o Pedrinho, do Baticu, uma plataforma muito incrível também. Quem não conhece tem que conhecer. Então, tá bombadíssimo já esse encontro. Não perca. Vai ser demais. Quinta-feira da semana que... terça-feira, semana que vem. O último muito bom. Do mês. Carol, você pegou alguma perguntinha aí pra galera? Fê, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos abusar um pouquinho da sua boa vontade. Né? Vamos lá. Você falou muito desse lugar de Natura e eu acho que foi muito, muito rico, né? Mas eu acho que, para além da Natura, você tem uma posição muito privilegiada, que é essa que você falou lá no início, né? De você transitar muito bem entre esses dois mundos, o mundo corporativo das marcas e o mundo cultural, né? Então, tem uma pergunta aqui da Duda. Eu queria que você respondesse, assim, fora do chapéu Natura, um pouco dessa tua experiência. Assim. Tá. Ela está perguntando que dicas você tem para pequenos núcleos, pequenas festas, festivais, quem está começando, que eles buscam um bom relacionamento com marca. Como que eles devem se posicionar para essas parcerias serem feitas de forma assertivas? Vamos lá, eu vou tirar o chapéu, mas não tem como, né? Assim, porque já está assim, ó, correndo pelas veias, né? São 12 anos aí de Natura. Mas eu acho que tem algo que eu fui aprendendo que é muito ligado à capacidade de escuta, de compreender o que o outro está tentando dizer, né? E poder dar uma resposta a partir do que o outro está tentando ouvir também.
né? Então, nessa interlocução, ter uma capacidade de compreensão, de escuta, de pesquisa, de tentar entender o que a marca com quem você vai se relacionar está precisando naquele momento. Isso é uma primeira coisa. E depois está muito aberto para escutar a devolutiva e tentar co-criar uma solução. Porque, às vezes, o seu projeto é o melhor projeto do mundo para você. E nessa interlocução, pode virar o melhor projeto do mundo para você e para aquela marca. E aí a coisa cresce. Né? Então, buscar muito essa escuta de compreender o outro lado, compreender as outras necessidades, compreender a interlocução. Tem uma coisa de compreender a linguagem, né? O que a gente está falando de entender algumas palavras, expressões, né, de comunicação, que isso pode dirigir um pouco a forma como você vai se relacionar. Então, um pouco sobre isso. Legal, Fê. Chegou a entrega, vocês ouviram? Chegou, a gente tinha combinado, a gente falou assim, cara, essa entrega ela vai chegar 9 horas, chegou 9h100, chegou pontualmente. Droga. Gente, pessoal, olha só, com certeza as informações que vocês estão perguntando mais específicas do edital de Natura, elas vão ser discutidas nas próximas semanas. Nem a própria Fernanda tem essas informações todas agora. Eu acho que ela já deu alguns direcionamentos muito importantes, inclusive pistas, né? As migalhinhas do pão e onde seguir, né? Nas redes sociais, nos canais, etc. E muito provavelmente vai ter algum papo, algum outro encontro depois que vocês vão poder puxar essas informações. Eu acho que o mais importante para a gente hoje era trazer esse olhar macro da Natura, esse momento que eles estão vivendo, para onde eles estão olhando, no caso elas, né? Mais ainda, e como que a gente pode se conectar com essa marca tão bonita. Eu saio desse encontro mais inspirado, mais energizado, espero que vocês também. Queria agradecer. Tenho certeza, né? que seria incrível. Queria agradecer mais uma vez da Fê. Maravilhoso. Gente, para quem não pôde assistir, lembrando, agora a gente está deixando durante 7 dias lá no YouTube a gravação. Então, se vocês quiserem mandar o link, indicar para alguém, tá lá também o vídeo do nosso webinar que rolou hoje na hora do almoço, que foi super legal. Então, se vocês quiserem continuar com o papo aí, tá tudo lá. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigada para Fernanda por sua generosidade em compartilhar com a gente hoje. E terça-feira estamos juntos aí de novo. Agora bota Que delícia. Aquele álbum da Cel gostoso. Bota um álbum bem calminho para você dormir assim com essa vibe maravilhosa que a gente vai encerrando esse encontro de hoje. Muito bom. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço de novo, Carol. Obrigada a todo mundo que acompanhou. A gente continua conectado, assim, tem nos canais do Natura Musical, tem todo esse time que eu comentei, que fica atento, né, para tentar dar respostas, capturar algumas tensões. A gente provavelmente vai ter uma série de outros encontros em outros ambientes também. Vai ser uma comunicação intensa. E espero que a gente tenha essa oportunidade de se encontrar mais vezes. É sempre uma delícia estar com vocês. Obrigada. Galera, me deu um branco. Tudo bem, beleza. Eu ia me distrair no chat. Tudo bem. Eu só queria responder uma pergunta da Bruna. A galera tá amando aqui, tá tipo, muito obrigada, maravilhosa. Muito apegado. A Bruna perguntou se vocês oferecem vagas para bolsistas no clube. Isso vai acontecer sim, mas primeiro a gente vai fazer um censo dentro do próprio grupo para entender aonde a gente precisa somar no grupo em termos de diversidade, em termos de representatividade. A partir desse censo que a gente fizer, a gente vai conversar com a comunidade para entender como e quem vai estar habilitado para a Bolsa. Isso vai estar acontecendo ao longo dos próximos meses. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo, Fê. Muito obrigado. Valeu, beijo.